No início, né, foi uma parte bem interessante que eu não tinha não só o acesso, mas o interesse sobre isso. Porque, como muitos veem, né, muitos brasileiros também, não só no estado do Rio, né, não só no município do Rio, mas como em muitos lugares, você vê que existe uma dificuldade da interação com o povo em relação a esses meios, né, seja educação, seja saúde, seja segurança. Eu vim a ter o acesso, né, através da minha esposa, né, e vim saber sobre isso também através da minha esposa, devido aos problemas que ela tinha, e realmente ela foi, assim, o pilar dessa minha interação com esse sistema. Sim, exatamente. Houve até uma parte interessante, que ela criou em mim essa motivação, né, que eu acho bastante interessante, que isso também a gente procura, hoje em dia, tentar propagar isso, né, através de exemplos, atitudes e força de vontade. Criar essa necessidade dessa interação, né, do cidadão com essa questão da saúde, que é muito importante. A gente pensa assim, isso não vai para frente, não há muito interesse dos outros em relação a isso, então por que eu vou me motivar a isso? Já participei de outras reuniões, mas não com fundo social, né, voltado à sociedade, voltado aos meios de necessidades que torna comum a sociedade, né, que são esses, né, saúde, que eu falo que são os 3 pilares principais, né, que é saúde, educação e segurança. A ideia primordial do ser humano é ser social, né? E existe hoje em dia, né, através das políticas, uma grande comoção a motivar o ser humano a ser um ser individual. Quando a saúde também, ela influencia, como você mesmo disse, na questão do trabalho, porque o cidadão sem saúde, ele não tem condição de ter um trabalho. E se ele não trabalha, ele não rende para o Estado, né? Porque ele não produz. A produção cria o quê? Os impostos. Os impostos é que sustentam o sistema. Então, nós temos uma dificuldade em relação a trazer esse cidadão, para que a gente tenha esse coro participativo, para que a gente consiga desenvolver. Bem, eu vejo que existe o primeiro ponto, o começo do diálogo. Eles começam o diálogo com assim, o coloquial verbal do povo em geral, a forma, a maneira com que o cidadão se expressa. Então eles botam as palavras de uma forma bem simples. Eles não dificultam, não tem nenhuma palavra, nenhum jargão especializado dentro da área, mesmo que acontece muito nas áreas médicas. Eles traduzem de fato a linguagem para o cidadão, para que ele entenda, para que não haja dúvida. E mesmo assim ele abre aquela pontuação no final, para que o cidadão que não entendeu alguma coisa possa chegar lá e levantar sua mão, né, e dizer que não entendi, quero participar, quero entender melhor sobre isso. Porque muitas vezes os grupos sentam e perguntam, não, realmente não entendi isso, não entendi aquilo, eles sentam, avaliam, né, e trazem o que seria assim, o melhor entendimento sobre aquele assunto. Eu vejo que há uma necessidade sim do cidadão se unir, dele participar nesses conselhos, né, de bairro ou de distrito, ou até do municipal, em relação a essas questões. Porque se você pensar assim, é como uma semente. Ela não cresce da noite para o dia, ela não vira uma árvore da noite para o dia, ela tem que ser plantada, né, tem que ser regada, ou seja, trabalhada ali dia a dia, sol a sol, para que aquilo brote e venha a se tornar algo lindo ou bonito, a ser admirado. A nossa luta, como a luta de vários grupos sociais, é para que isso aconteça, né? Para que o cidadão tome de fato a rédea, né, de ser cidadão, não só dentro do direito, mas o dever de participar, porque nós esquecemos muito isso, nosso dever com os nossos antepassados, que lutaram para criar essas leis, para que nós tivéssemos esse direito, e as futuras gerações, porque se nós não lutarmos hoje, o que será da futura geração sem saúde, sem educação, sem segurança? O que será da nossa própria vida? Então a luta hoje, sobre questão de trazer o cidadão, é realmente assim complicado. Você passar essa imagem, você passar a fazer que ele
reconheça dentro de si mesmo a necessidade de participar. Como a população pode contribuir, ser mais participativo. Chegar quando, vamos botar um exemplo, nós temos bastante, que é importante, né, hoje em dia, é a clínica da família, foi um ponto que você trouxe, de fato, hoje em dia, né, a saúde direto ao cidadão local. Né? O cidadão local, hoje em dia, ele tem um ponto, seria um ponto de partida? Não, ele é um ponto de partida, mas ele é, de fato, uma teoria para uma solução. Ela não é, de fato, a solução. Segue aquele dilema. Ou fazemos alguma coisa para que haja uma melhora, ou simplesmente não fazemos nada. Qual é a escolha que nós temos? Tentarmos alguma coisa. Então, esse é um ponto. É um ponto por quê? Porque, como é que se diz? Na questão de eletividade, né, da questão de eleição, a população é que tem o poder, a população é que elege nossos governantes. Então, a sociedade, quando ela se une com um objetivo, ela tem o poder de fazer uma transformação, ela tem o poder de criar uma nova percepção sobre o que é de fato os nossos valores, verdadeiros valores de uma sociedade. Né? E dentro desses valores dessa nossa sociedade é que devemos prevalecer naquela luta sobre a nossa saúde, né? Eu não vou repetir nova saúde, educação, segurança, mas sobre sim também a saúde, né? Porque é o nosso ponto aqui que nós estamos discutindo é sobre a saúde. Então é extremamente necessidade, vamos botar assim, hoje começa com esse desenvolvimento local, essa união através dos distritos e os locais, trazendo pessoas para a comunidade, para o grupo, para que ele ponha força, para que ele não só possa representar hoje em dia a saúde, mas através da saúde os outros meios. Porque, tipo, se você pegar um jovem, né, a gente já teve discussões anteriores dentro do distrito, um jovem ele precisa ter acesso ao tratamento dentário, vamos botar assim, as crianças na época infantil, ela precisa ter o acesso à saúde, ela precisa estar bem também para estudar, não só o trabalhador. Então nós temos essa luta, esse conceito de que trazer verdadeiramente o ponto como um todo. Então, a gente parte do ponto assim, se nós não podemos diretamente provar por questão de segurança, porque nós ainda não conseguimos acesso direto. Nós temos acesso direto aos conselhos distritais sobre segurança, mas assim, o ponto que nós temos mais acesso hoje em dia é a saúde. Você não entra num conselho educacional da noite para o dia. Você não consegue um acesso a grupos de segurança da noite para o dia. Mas na questão da saúde, o povo consegue. Porque isso é uma natureza comum a todos. Né? A necessidade da vida, a necessidade da nossa existência. Então a saúde é isso. Eu penso assim, é o pilar da motivação que eu acredito que vai motivar a nossa sociedade ao que o pessoal gosta de dizer, a um mundo melhor, né? A um mundo de paz, de solidariedade, de harmonia, porque através da saúde nós vamos poder alcançar esses outros níveis. Como há a necessidade, como o seu Leônidas e vários outros representantes distritais que vieram a dialogar sobre assim, a necessidade desses grupos se unirem. Né? Nós participarmos da saúde na educação, da saúde na segurança e vice-versa. A segurança vir também participar na educação, na saúde. A educação também vir participar na saúde. Que se esses três pilares, esses grupos, tanto a representação social do povo, mas como a representação também dos funcionários, né, que representam essas entidades, conseguissem fazer o quê? Uma união que motivasse, né, que criasse um vínculo, que a sociedade sim tem valor, a sociedade sim tem todos os motivos por que desejar um mundo melhor, porque nós somos melhores como seres humanos. Nós desejamos o melhor. Eu acho assim que é uma questão até dentro eu não boto muito filosofia, mas eu boto assim espiritualidade. Em geral, que todos nós reconhecemos dentro de todos nós a necessidade de amarmos uns aos outros.
né? E isso é uma luta, assim, hoje em dia muito complicada, porque esse eu individual que foi implantado pelo esse sistema, que nos coloca o ser humano como indivíduo de si mesmo, né? Que basicamente não existe nada que une mais o ser humano sobre suas necessidades, a não ser ele mesmo, esse complexo que dificulta a gente trazer esses grupos sociais para dentro do nosso convívio, é trazer também isso, é motivar também, às vezes eu penso muito nisso, em questão da trazer também a parte religiosa, as religiões, porque elas são o ente espiritual da sociedade. A sociedade se une nesses grupos, né? E através desses grupos eles participam também. É uma coisa complexa, uma coisa assim que não vai nascer da noite para o dia, né? Talvez se demore um tempo. Acredito eu que, de preferência, se a sociedade reconhecer essa necessidade e que esse tempo diminui muito, porque nós hoje em dia não temos muito tempo para lutar com tanto essa desigualdade, porque não só a desigualdade, mas como o conceito humano, em geral, se tornou muito desagregado, né? Não reconhecido. É que causa todas essas situações que nós temos convivido hoje. Porque o ser humano vê o que acontece na rua, ele vê a violência, ele vê a dificuldade na saúde, ele vê os índices de educação muito baixos, né? Então, de fato assim, o ser humano ele tem que parar de se negar a verdade. Ele tem que sim, se voltar a essa verdade e lutar pela essa verdade. Porque, no final, como que eu vou dizer, seria o que nos faz humanos.